Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando. Bom dia a você que está nos acompanhando. Obrigado pela preferência de sintonia. Este é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. De novo, quero dizer, seja muito bem-vindo ao nosso programa Globalizando, mais de 6 anos no ar. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe de locutores, a começar por Carol Nascimento. Carol, bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte da Rádio UNAMA. O programa de hoje está cheio de informação, conversa de qualidade e, claro, a nossa viagem musical ao redor do mundo. Quero lembrá-los que temos a nossa página no Facebook, que é o programa Globalizando. Quem acompanha a gente lá é o Rodrigo Lopes. Um abraço, Rodrigo. Muito bem, e também vamos dar as boas-vindas para Isis Maíra, que está compondo a equipe de locutores do programa de hoje. Isis, bom dia. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Eu queria mandar um abraço para o Andrei Medeiros, que acompanha a gente lá no Twitter, @pglobalizando, segue a gente lá. Isso mesmo, e quem compõe a nossa equipe de locutores, que vai compor daqui a pouco, é a Luísa Veiga. Enquanto isso, nós vamos logo falando que nós temos também o nosso Instagram. O Instagram é @programa Globalizando. Você pode participar conosco. Nós estamos aguardando a sua participação nas nossas redes sociais. Olha só, nós não podíamos ficar de fora daquilo que está acontecendo no mundo, em especial na América do Sul, América Latina, América do Sul. E o programa do curso de Relações Internacionais sempre trata de temas bem atuais. E nós vamos falar hoje sobre a crise na América do Sul, o que é que está acontecendo no nosso subcontinente, quais são esses movimentos políticos, econômicos, sociais que estão mostrando um pouco a nossa realidade contemporânea. E para falar desse tema não podia ter entrevistada melhor. Estou me referindo à professora Maíra Maia. Ela é doutora, mestre, graduada em História pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é formadora de professores da Secretaria de Estado do Pará, da SEDUC CEFOR, e professora da Universidade da Amazônia, da UNAMA, do curso de História, Pedagogia e Comunicação. Professora Maíra, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, ouvintes da Rádio UNAMA. Hoje vamos fazer um passeio pelas atualidades da América do Sul, pelos conflitos políticos, econômicos e sociais, e tentar conjecturar aonde é que tudo isso vai nos levar, Importante, inclusive, no dia seguinte da libertação do ex-presidente Lula. Importante também para entender isso, Exatamente, isso pode mudar bastante o quadro da América do Sul nesse momento. Muito bem, professora Maíra Maia estará conosco aqui no programa Globalizando. Globalizando, fique por dentro. E agora, ouvinte, tem chegando mais informações para vocês. Ultimamente, o território sul-americano vem passando por muitas crises sociais e políticas, como na Argentina, que, em decorrência da manutenção de um sistema ineficaz, passa por um grave período na economia. Já no território peruano, se tem uma crise política dada pelas disputas entre os poderes e na perda da credibilidade nas instituições em face à corrupção. Na Colômbia, se tem o ressurgimento das Farc e na Venezuela, uma grande crise política e social, criando uma das maiores ondas migratórias da América Latina. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Como eu falei no início do programa, nós vamos conversar hoje com a professora Maíra Maia, é doutora em História e é um tema dos mais relevantes do programa de hoje sobre as crises na América do Sul. Professora Maíra, tem uma pergunta aqui do Facebook, da Lana Duarte. Obrigado, Lana. Ela quer saber o seguinte: o que fez surgir quase ao mesmo tempo essas ondas de crise na América do Sul? Bom, essas ondas de crise na América do Sul, elas são decorrentes de uma crise econômica maior, E essa crise econômica que tomou o mundo a partir de 2008. Então, eu vou tentar trazer como exemplo o mundo antes de 2008, a América Latina antes de 2008 e pós-2008. E aí, se a gente parar para pensar, as vitórias eleitorais das coalizões de esquerda, do Lula em 2002, do Néstor Kirchner, por exemplo, na Argentina em 2003, elas vão se manter no poder até 2015 e 2016 e vão estreitar os laços bilaterais entre os dois países. Por quê, Graças ao boom das commodities de 2004 a 2012, a economia latina vai se recuperar, vai voltar ao mercado internacional de crédito e o Brasil vai realizar um ensaio desenvolvimentista com sensível redução da miséria.
Esse aquecimento na economia vai alavancar os mercados internos, vai dar uma margem de elevação generalizada aos salários, principalmente ao salário mínimo, a queda dos índices de desemprego e a expansão dos serviços públicos. Nesses anos, não apenas o Mercosul vai ganhar uma dimensão política, para além da sua marca inicial de união aduaneira, como vai ser criado também a União das Nações Sul-Americanas, a ANASUL, né, entre outras iniciativas. Qual é o problema, né? Quais são os problemas? O Brasil e a Argentina, por exemplo, desde 2010, né, em 2018, a crise ainda conseguem segurar o problema da crise econômica das commodities, mas a partir de 2010, a gente vê um acentuado processo de desindustrialização, tanto pela manutenção do câmbio em patamares elevados, e aí no caso do Brasil, né, como pelo abandono de políticas industriais e de desenvolvimento que começam a partir de 2015, aí em caso de ambos os países, né, tanto a Argentina como o Brasil. Isso levou os países latinos a procurarem, obviamente, uma alternativa aos governos de esquerda, né, e essa alternativa eles vão encontrar na proposta neoliberal, né, como se a proposta neoliberal fosse a solução para os males da crise econômica, do desemprego, da violência e da imigração. Importante destacar, na verdade, que dentro dessa perspectiva, elites locais vão acabar assumindo o poder, que são elites em geral industriais, comerciais, etc. E que têm interesse em implementar a política neoliberal, né? Muito bem, professora Maíra Maia conosco no programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O Globalizando Entrevista de hoje é exatamente com a professora Maíra Maia. Ela está conosco para falar um pouco da discussão que está havendo sobre a crise na América do Sul. Quero aproveitar para mandar um abraço para a queridíssima Letícia Bahia, que está nos acompanhando, e também para a jornalista Márcia Lima, que é com certeza fã do nosso programa. Obrigado às duas. Temos participação dos nossos ouvintes. Eu sou Júlio Mancini de Ananindeua. A minha pergunta é sobre o segundo turno das eleições no Uruguai. Quais as dificuldades da Frente Ampla Esquerda, há 15 anos no poder, para conseguir derrotar a coligação centro-direita? Então, o que responder para o Júlio? Bom, embora os grandes avanços que ocorreram no Uruguai nesses últimos 15 anos, com a Frente Ampla, né, essa Frente Ampla que agora está tentando a reeleição, e que tem como nomes de destaque de peso o Tabaré Vázquez, que é o atual presidente, e o José Mujica, né? Isso. E aí nós tivemos, durante esses 15 anos, um avanço no Uruguai extremamente importante. Hoje o Uruguai é o país mais rico da América Latina, não é o Chile, é o Uruguai, né? E aí o Uruguai também é o país mais democrático da América Latina, mais rico em direitos, menos economicamente desigual, e tem a maior renda per capita, né? É o país mais rico da América Latina, por isso tem a maior renda per capita. Além de tudo isso, houveram transformações progressistas, né, invejáveis no Uruguai, como a legalização do aborto, a legalização do comércio da maconha, do casamento gay e a aprovação da lei trans, que garante a identidade de gênero, né? Apesar de tudo isso, tem duas dificuldades que vêm crescendo no Uruguai, e a direita, né, através do Allan Poe, né, que é o desafiador, né? O candidato de oposição atual, né? Ele está batendo em duas teclas que, de fato, são dois problemas sérios dos últimos anos no Uruguai, que a esquerda não conseguiu resolver. Um é a questão da violência, né? Só em 2008, o Uruguai figurou entre as mais altas taxas de homicídio da América Latina, perdendo apenas para Venezuela, El Salvador, Brasil e Colômbia. E aí a questão da violência, o feminicídio aumentou, tem também uma elevada taxa de evasão escolar vinculada ao ensino médio, então isso é algo que se critica muito na gestão da esquerda. Sobre a questão econômica também, outro ponto, né? O Uruguai, embora não tenha entrado numa crise econômica como nos outros países da América Latina, houve um crescimento muito modesto nos últimos anos. Para se ter uma ideia aqui,
isso aqui são dados do FMI, né? A taxa de expansão da atividade do país despenca de 7,8% em 2010 para 1,6% em 2008. Obviamente, isso fez com que os uruguaios começassem a flertar com uma nova possibilidade, uma nova possibilidade de governo para o país, né? Embora, assim, é difícil medir qual será o abalo para a América Latina caso a esquerda perca a eleição no Uruguai, né? Porém, a gente já percebeu que o candidato da direita, embora tenha se coligado com toda a direita, inclusive a direita reaça do Uruguai, ele teve um posicionamento muito interessante em relação à declaração do presidente do Brasil quando o apoiou, né? Quando deu seu apoio em relação a ele. E aí ele teve uma tirada que eu acho que é importante, né? Ele disse, bom, por sorte no Uruguai, os brasileiros não decidem, né? Os uruguaios agradecem. Muito bem, olha, uma informação muito importante é essa, de fato, que na verdade o apoio do governo brasileiro hoje a alguns países soa muito mais como uma impossibilidade de vitória do que efetivamente como uma ajuda nas eleições. Muito bem, professora Maíra Maia conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Esse é um quadro onde o nosso programa Globalizando vai às ruas, os nossos produtores estão às ruas para trazer informações de qualidade que estão acontecendo neste momento. E agora eu vou chamar para falar com a gente o nosso produtor Eike Teófilo. Bom dia, Eike. Bom dia, Mário Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da Unama Alcindo Castela, com o professor Bruno Moraes, que também é coordenador do curso de Nutrição e Gastronomia. O professor vai nos apresentar um evento que vai ocorrer daqui a pouco aqui no campus da Alcindo, e ele vai nos falar mais um pouco sobre isso. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama FM. Bom dia, professor Mário Tito. O evento Sabor do Nama acontece na sua segunda edição aqui na Unama. É a primeira edição que ele está acontecendo nesse formato, né, no formato de festival. A gente está aí com 10 estandes, né, de alunos e de alguns egressos também, que estão apresentando suas preparações gastronômicas aí para a população, e acho que vai ser um negócio, uma pegada bem interessante também. Professor, explique para os nossos ouvintes qual seria o impacto desse evento na comunidade acadêmica e até mesmo na sociedade. Eu acho que Belém, né, por ser cidade criativa da gastronomia, precisa desse momento, né, desse estímulo à gastronomia. E o nosso evento, além de estar fazendo isso também, a gente está apoiando a música, a arte, né, e também em prol da sustentabilidade, né? Se você trouxer 1 quilo de alimento não perecível hoje, você ganha um ecocopo, para a gente tentar diminuir os descartáveis no mundo, né? E a partir das 10 horas da manhã a gente abre os portões aqui da Unama com entrada franca, todo mundo pode ser bem recebido, vai ser bem recebido aqui, a família, tem espaço criança, tem para todo mundo, para todo tipo de público a gente vai conseguir atender. Muito bem, Mário Tito, eu agradeço a participação do professor Bruno Moraes e segue daí. Bom, muito boa participação do Eike Teófilo, inclusive um evento muito legal que vai acontecer daqui a pouco na Unama Alcindo Castela, muito bem. E agora nós vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Maíra Maia, ela é doutora, mestre e graduada em História pela Universidade Federal do Pará, professora da Universidade da Amazônia. Professora, nós temos uma pergunta interessantíssima aqui, inclusive vindo do Irã Sena. Muito obrigado, Irã. Ele quer saber o seguinte: quais as consequências imediatas da eleição de um presidente de esquerda na Argentina em relação aos seus vizinhos neoliberais? Bom, o historiador ele não pode, não deve prever o futuro, né? Mas então eu vou tentar fazer uma análise em relação ao Fernandes a partir da perspectiva da coligação dele, né? A gente tem que entender que o Fernandes não é um esquerdista revolucionário, não esperem uma revolução na Argentina de esquerda, um Evo Morales. Exato. Né? Isso não vai acontecer. A gente podemos analisá-lo a partir da coligação que o levou ao poder com a Cristina Kirchner. Ou seja, a volta do peronismo, né? Aquela perspectiva peronista e do estatismo, né? Que é algo característico da América Latina.
O Fernandes e a Kirchner, eles vão herdar um país arrasado pela política neoliberal do Macri. E aí, com enormes expectativas de melhorias imediatas no padrão de vida da população, que é algo muito difícil a curto prazo, né? Além disso, vão se aproveitar dessa vulnerabilidade inicial os agentes do mercado, os bancos, os meios de comunicação, as oligarquias internas e externas, né, prontos para desatar uma política de isolamento e estrangulamento do novo governo. Isso é muito possível de acontecer. A Argentina está sob a tutela do FMI, que aprovou em 2016 seu maior empréstimo, né, o seu maior empréstimo a um país, 56 bilhões de dólares, integralizados em diversas parcelas. A inflação na Argentina, ela fecha próxima dos 50% e a taxa de desemprego é de 10,6%. A pobreza disparou na Argentina, atingindo cerca de 15 milhões de pessoas. Eu conjecturo, a partir do que o Fernandes já colocou, que ele vai fazer, num primeiro momento, uma campanha para essa diminuição da fome. Isso é uma conjectura, ele falou sobre isso. Mas também acredito num primeiro ano muito difícil de governo, inclusive com arroxo salarial, né, para tentar organizar o rombo, obviamente, que vem do neoliberalismo, como fez o Lula no primeiro governo dele, pós-FHC, né, pós os 8 anos de FHC. Sobre a implicação de mais um governo de esquerda na América Latina, eu acho que a pergunta deveria ser o contrário. Qual a implicação do nosso governo, do governo Bolsonaro, para um novo fortalecimento das coligações de esquerda na América Latina? Com certeza, os argentinos agradecem. Inclusive trazendo a ideia de que, na verdade, uma guinada à esquerda, ou pelo menos uma meia esquerda na Argentina, vai trazer questionamentos exatamente para o governo brasileiro. Exatamente, ainda mais porque o governo brasileiro se posiciona a partir da perspectiva de misturar questões ideológicas com questões econômicas, perfeito, né? Perfeito. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, e aí, se ele for romper relações com o Fernandes, que ele já disse que não vai cumprimentar, é uma loucura isso, né? Muito bem, professora Maíra Maia conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando apresenta Eu Faço Relações Internacionais. Um quadro que eu gosto muito de fazer no programa é exatamente este quadro, porque a gente conversa com acadêmicos de relações internacionais para falar um pouco sobre a sua paixão no curso. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o acadêmico do 2º semestre, Pablo Gomes. Bom dia, Pablo. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. É um prazer te receber aqui no programa. Eu queria que tu falasse um pouco como é que foi a decisão para fazer o curso de RI. Bom, eu tive o primeiro contato com um amigo que era discente também de RI. Ele falava bastante do curso, falava bem do curso. E ocorreu da oportunidade de eu ingressar a partir do ProUni. Certo. E até agora está sendo uma experiência incrível, maravilhosa. O curso me dá instrumentos para que eu possa concretizar minhas ideias. Maravilha. Pablo, recentemente você participou, né, da simulação da ONU, que a gente tem aqui todo ano no curso. Inclusive, fomos da mesma delegação, né? Estivemos representando a China. Como é que você avalia as atividades do curso, sobretudo essa experiência da simulação? A simulação foi uma experiência única. É o meu primeiro semestre. Eu sou ingressante, no caso, do curso. E foi uma experiência muito diferente, uma imersão total, né, nesse mundo. Foi uma semana inteira vindo aqui para a BR e participando com alunos de outros semestres e tendo auxílio de professores também maravilhosos. A palestra da professora Maíra. Sem dúvida. Foi bem instigante. É a cara da Maíra, fazer coisas instigantes. Pablo, e aí você já começa a perceber que o curso de Relações Internacionais é mais do que diplomacia, então tem muito campo aberto. Como é que tu vês o teu futuro dentro de Relações Internacionais? Assim, como eu estou iniciando agora, né, eu ainda estou avaliando bastante os caminhos que eu posso seguir. Sim. A matéria que me agrada até agora mais é cultura, no caso. Perfeito. A parte da antropologia eu acho muito boa. E aí, nesse caso, você, ao encontrar os outros alunos de RI, mostra que um movimento do curso, que já tem mais de 10 anos, é um movimento interessante, porque você, além de ter professores de qualidade, tem também colegas que já estão avançando nesse percurso, né? Com certeza. Eu acho que ver tanto os professores quanto os colegas motiva ainda mais para a gente ir para frente, concluir o curso e
ser um internacionalista de qualidade. Tem uma galera te ouvindo agora e com certeza está ali fazendo o Enem, próximo domingo tem a segunda fase do Enem, etc. O que você diria? Vale a pena fazer relações internacionais? Com certeza. É um curso muito bonito e a experiência que eu tenho até agora é um curso muito bom. Os professores são ótimos, assim, o Brenda, Tiana e o William. E até agora eu não tenho nenhum defeito para colocar no curso. Muito bem, esse foi Pablo Gomes aqui no programa Globalizando de hoje. Pablo, muito obrigado. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui pela Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Nós estamos hoje, importante tema, estamos discutindo a crise na América do Sul, nos vários países da América do Sul. Essa eu não chamaria nem somente de crise, mas talvez esse processo de reencontro consigo mesmo dos países da América do Sul. Estamos conversando com a professora Maíra Maia, ela que é doutora, mestre e graduada em História pela Universidade Federal do Pará. Ela é formadora de professores da SEDUC do Estado do Pará e professora na Universidade da Amazônia nos cursos de História, Pedagogia e Comunicação. Antes de conversar com a professora Maíra, Globalizando nas ruas. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Estamos aqui agora na UNAMA Dalcindo Castella para conversar com a Brenda Moreira, que é acadêmica do 8º semestre de Relações Internacionais daqui da UNAMA e também membro do GENERI, que é o Grupo de Estudos de Gênero em Relações Internacionais. E ela esteve agora recentemente em São Paulo para o evento IFJP, que é o International Feminist Journal of Politics. E agora ela vai contar um pouco da experiência dela sobre esse evento. Bom dia, Brenda, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, Paulo. E bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre essa experiência do IFJP com vocês. Bom, Brenda, então conta um pouco pra gente sobre como foi a experiência de você estar representando o Pará e a UNAMA no evento internacional tão importante como o IFJP. Então, Paulo, foi uma experiência fantástica e muito diferente de tudo que eu já tinha vivido em outros eventos acadêmicos, porque foi um evento que teve um caráter muito em relação aos grupos de pesquisa. Então, estiveram presentes vários grupos de pesquisa de mulheres em relações internacionais e a gente apresentou um pouco do nosso trabalho coletivo, da nossa experiência de construção, de debates e, ao mesmo tempo, um olhar sobre a Amazônia dentro das relações internacionais, que eu acho que foi muito novo para a gente e para as pessoas que estavam lá, muita gente de fora também. Muito bem, e o que vocês abordaram especificamente sobre a Amazônia lá no evento? Bom, cada uma de nós apresentou um trabalho. Algumas colegas falaram sobre a questão do turismo sexual na Amazônia dentro do contexto das relações internacionais. Outros colegas já falaram sobre discurso armamentista do governo brasileiro e a relação disso com uma prática da política internacional. Outros já falaram sobre as questões de ativismo transnacional, como é possível, como vem sendo possível pressionar governos na defesa de direitos humanos, no ponto de vista internacional das organizações. E basicamente foi isso, assim, cada integrante teve uma visão diferente sobre um tema, mas sempre trazendo esse olhar, até porque a nossa referência é de um grupo de relações internacionais da Universidade da Amazônia. Muito bem, essa foi a Brenda Moreira aqui conosco no programa Globalizando. Ela é acadêmica do 8º semestre de Relações Internacionais e também membro do GENERI. E ela conversou um pouco pra gente sobre a experiência dela junto com os membros do GENERI lá no IFJP, que foi um evento que ocorreu agora, final de outubro, em São Paulo. Muito obrigada, Brenda, pela sua participação. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço por estar aqui, podendo compartilhar um pouco com vocês e espero ter também mostrado um pouco desse outro lado do evento para vocês. Obrigada. Muito bem, agora segue com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Paula Castro. Muito obrigado pela participação sensacional aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando. Fique por dentro. E agora entrando mais, voltando para o tema do nosso programa de hoje, que é a crise na América do Sul, vamos introduzir um pouquinho mais vocês ouvintes no tema de hoje.
E o entendimento em torno do modelo democrático continua sendo predominante na América Latina, mesmo que no passado muitas nações regionais possuíam governos ditatoriais. Nesse sentido, após um longo processo de restabelecimento democrático, ainda se percebe diversas marcas de sistemas corruptos e autoritários. Processo este que, ao longo da história, concentra interesses entre elites econômicas versus camadas populares, ou seja, na presença de um sistema democrático frágil, é notável a incapacidade de processar conflitos sociais. Uma democracia forte em termos teóricos promove um esforço político permanente de aperfeiçoamento das condições institucionais, socioeconômicas e culturais. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós estamos nos estúdios com a professora Maíra Maia. Ela está conosco respondendo questões a respeito da questão da crise na América do Sul. Tem uma pergunta no Instagram, aliás, um agradecimento para quem está nos acompanhando no Instagram, é da Lilian Cruz. O que seria o estado de exceção que o Equador declarou com os protestos após o aumento do preço da gasolina? Bom, a definição de estado de exceção o estado de exceção é um instrumento burocrático e político, sobre o qual o chefe de Estado, no caso o presidente, suspende por um período de tempo a atuação dos poderes legislativos e do judiciário. Trata-se, teoricamente, de um recurso emergencial que não pode ser utilizado para fins pessoais ou de disputa pelo poder, mas apenas para agir a partir de ações governamentais em períodos de grande urgência e de necessidade de eficiência do Estado. Bom, e aí, a partir da minha perspectiva histórica, eu acredito que um presidente que responde às manifestações democráticas com o estado de sítio ou com o estado de exceção, não é capaz de respeitar a democracia, uma vez que se manifestar é uma das formas mais importantes que nós, enquanto sujeitos sociais, temos para exercer a nossa cidadania. E a gente só chega a ter uma democracia de fato se a gente tiver a oportunidade de exercer a nossa cidadania. Quando há manifestação, significa que existem graves problemas sociais no país. E eles não são poucos na América Latina, o continente mais desigual do mundo economicamente. Então, possivelmente, há problemas aí que o presidente se nega a discutir. E aí ele implementa o estado de sítio. Professora Maíra, só fazendo um complemento, à questão do Equador, eu queria citar aqui uma notícia do dia 14 de outubro, tendo como base também que o estopim das manifestações vem num contexto muito parecido que a gente teve aqui em 2013, no Brasil. Então, a manchete diz o seguinte, que o governo do Equador recua e revoga o decreto que elevou o preço dos combustíveis. Então, a gente vê, que realmente tem uma eficiência dessas manifestações, como a senhora estava bem colocando, se algo não está correto, se há as manifestações justamente porque algo não está correto. E aqui, no caso do Equador, a gente percebe a organização das manifestações, não só do Equador, mas a gente está vendo todo esse cenário aqui na América do Sul, que realmente a população está engajada a fazer essas manifestações. Tem algo que é extremamente importante que a gente compreenda, Nenhum governo nos proporciona qualquer direito que seja, ou qualquer benefício que seja, porque ele é bonzinho, seja de esquerda ou de direita, Então precisa haver essa pressão social. Quando não há pressão social, todos os ganhos que a gente tem historicamente, foram ganhos onde os movimentos sociais se organizaram e pressionaram o Estado. Muito bem, professora Maíra Maia conosco no programa Globalizando, tema interessantíssimo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Vamos dar um abraço também para a galera que está participando conosco. Quero mandar um abraço para o meu querido amigo Márcio Chucre, ele que é lá do INCRA, meu colega do INCRA, está acompanhando a gente. Aliás, é o nosso ouvinte assíduo, meu querido amigo também Marcos Leite, além também da Euclidiane, que está conosco no Globalizando, acompanhando a gente. Um abraço para todo mundo. E já tem perguntas aqui para a professora Maíra. A pergunta é a seguinte, da Ariane Nascimento. Qual o acontecimento central que desencadeou a manifestação no Chile?
Bom, gente, não tem um acontecimento central que desencadeou o descontentamento que levou às manifestações no Chile. O Chile está em crise por consequência da política neoliberal implantada pelo governo do Pinochet, pela ditadura do Pinochet, e que foi atada pelos empresários à Constituição de 1980, que é a Constituição que rege o Chile até hoje. Por isso, segunda-feira passada agora, dia 4 de novembro, a nova manifestação, a população saiu à rua exigindo uma nova Constituição. Como Piñera respondeu a isso? No dia 7/11, na quinta-feira, ele criou uma lei para criminalizar as manifestações, ou seja, lançou um pacote de medidas para ampliar o poder da polícia, criando um sistema de inteligência. Ou seja, né? E aí a gente precisa entender um pouco do que foram essas reformas durante o governo Pinochet que trazem como consequência essa crise econômica, essa crise social, essa crise de miséria no Chile, né? Bom, por um lado, o Pinochet ele vai atacar o mundo do trabalho com a diminuição da Seguridade Social e do valor do salário, né? O que vai gerar como consequência o desemprego estrutural. Além de atacar os direitos universais que existiam antes da ditadura, como a Previdência Social, a saúde, a educação e as relações trabalhistas. O discurso é que esses direitos sociais vão ser modernizados. Esse é o discurso neoliberal, né? Direitos sociais vão ser modernizados. Quando os direitos sociais são modernizados, significa dizer que eles se transformam em mercadoria. Perfeito. E aí, a reforma da Previdência no Chile faz parte dessa modernização. Antes, o Fundo de Aposentadoria no Chile era formado pela contribuição do trabalhador, do Estado e do empresário, como é aqui no Brasil. E aí, com a transformação do governo Pinochet, com a implementação do neoliberalismo, apenas o trabalhador passa a contribuir com uma porcentagem do seu salário para um fundo de aposentadoria, dirigido por empresas privadas, as administradoras de fundo de pensão. Os protestos estão relacionados exatamente a todas essas modificações. As aposentadorias e pensões no Chile são miseráveis, porque a população ela não consegue poupar, Exato, né? Já que o Chile é o país mais caro da América Latina. O salário mínimo no Chile é R$600, imaginem, né? Dá para poupar, só para gastar para o mínimo necessário. 15%, só 15% da população chilena tem condições de pagar por um sistema de saúde. Perfeito. Né? O Chile é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então... Inclusive, a Larissa Schamberg está participando aqui no programa. Um abraço para você, Larissa. Diz o seguinte, que esse modelo que o Paulo Guedes no Brasil quer implementar no Brasil está inspirado no Chile, que está dando fracasso. E isso é problemático. O modelo do Paulo Guedes, na verdade, é um modelo que vem, o neoliberal, um modelo que vem da Universidade de Chicago, né? E aí, Chicago Boys. Os Chicago Boys. Pela primeira vez vai ser implementado na América Latina com o Pinochet. As consequências a gente está vendo aí. E é exatamente o mesmo modelo proposto pelo Paulo Guedes. Tem a pergunta do Felipe Moreira pelo Facebook, querendo saber o seguinte: qual a política adotada pelo Brasil em relação aos países sul-americanos nesse momento de instabilidade política? Bom, essa pergunta... a política internacional do país e do nosso presidente é uma política... desastrosa, né? Eu não tenho outra palavra para definir, né? E que pode colocar em risco as relações políticas e econômicas entre os países do Cone Sul. Primeiro, o primeiro desastre, né? É quando ele declara o apoio ao Macri, que vai ser o presidente derrotado nas últimas eleições da Argentina. E afirma que não vai cumprimentar o presidente eleito só porque o mesmo visitou o Lula na prisão e gritou Lula livre, né? O segundo ponto, né? Com o Uruguai. Ele vai fazer um apoio declarado ao opositor da Frente Popular do Uruguai, criticando Mujica, né? E levando o candidato de centro-direita a afirmar que acho que não é bom que os políticos, e nesses casos os governantes, opinem sobre o que pode acontecer em outro país. Inclusive, ele reforça dizendo que ele não compartilha com os valores sociais do Bolsonaro, né? E nem do Trump, inclusive. Mas ele diz que isso não vai evitar dele continuar tendo relações econômicas caso seja eleito, né? Só para finalizar, né? Com o Chile, né? Tem um problema também aí com o Chile.
o filho do presidente afirmou que se as manifestações que estão acontecendo no Chile acontecessem no Brasil, a gente precisaria de um novo AI-5. Isso é um crime, é uma fala criminosa, né? Isso depõe totalmente contra a nossa Constituição e contra a nossa democracia, né? O que faz com que a gente acredite cada vez mais que estamos a passos largos de um governo autoritário, intransigente, irresponsável e incompetente. Isso é muito grave. A gente deve lembrar que o AI-5, em 68, foi uma resposta também às manifestações populares e às greves que aconteceram em Osasco e em Contagem, em Minas Gerais. Muito bem, professora Maíra Maia. Quero só lembrar que com a libertação do ex-presidente Lula, esse quadro, esse xadrez político no Brasil tende a mudar e as observações serão cada vez mais acuradas. Aqui também pelo programa Globalizando. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Recebendo nos estúdios nesse momento a moderadora do Site Internacional da Amazônia, Isabelle Reis. Bom dia, Isabelle. O que é que você tem para dizer para a gente sobre o site? Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes do programa Globalizando. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Bom, na nossa semana contará com, primeiramente, segunda-feira, no dia 11, nós traremos um tema sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, em comemoração aos 101 anos do fim da Primeira Guerra, e será escrito por Matheus Once, do quarto semestre. Já no dia 13, na quarta-feira, é mais um dia de personalidade internacional, e nós traremos Greta Thunberg, que é uma ativista ambiental que tem grande repercussão no cenário internacional pelos seus atos em prol do meio ambiente. E na sexta-feira, dia 15, entrará um artigo especial sobre a Proclamação da República, escrito por Matheus Virgulino, do segundo semestre. Para iniciar bem o final de semana, nós contaremos com as dicas de filme. E no domingo, como de costume, teremos os importantes destaques da semana, com a seleção das principais notícias no cenário internacional. Então, professor, o senhor não acha que os temas dessa semana estão muito interessantes? Muito interessantes porque repercutem um pouco aquilo que a gente trabalha no curso de Relações Internacionais, né, Isabelle? Com certeza. E para chegar a esse conteúdo, o que é que a gente tem que fazer? Para acompanhar todos os nossos textos e notícias é simples. Basta acessar nossas redes sociais e lá vocês encontrarão, inclusive, o link para chegar direto ao nosso site. Nossas redes sociais são Internacional da Amazônia no Facebook e @Inter da Amazônia no Twitter e Instagram. Muito obrigado, Isabelle, pela sua participação no programa Globalizando. Prazer foi meu, professor. Obrigada. E agora eu quero dizer para vocês que existem participações ainda que serão respondidas pelas redes sociais, como, por exemplo, a pergunta que a Isabel Cabral fez pra gente. Obrigado pelo elogio, Isabel, pelo elogio ao nosso programa Globalizando. A sua resposta será respondida a sua pergunta será respondida pela professora Maíra Maia pelo nosso Instagram. Quero também agradecer a Márcia Lima, que comentou dizendo que a nossa entrevistada é muito, muito boa. Obrigado, Márcia, pela sua participação. Muito bem, este foi o programa Globalizando de hoje. Sensacional o programa, muito bom saber que você está conosco. Este programa está há 6 anos no ar, é uma produção do curso de Relações Internacionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e se você quiser mandar sugestões de temas pra gente, mande um e-mail pra gente, programaglobalizando@gmail.com, ou então mande suas sugestões nas nossas redes sociais. A nossa equipe de mídia está a postos para recepcionar as suas sugestões. Eu quero agradecer muitíssimo a presença ilustre da professora Maíra Maia. Professora, como sempre, a sua participação sensacional. A senhora vai voltar com certeza outras vezes aqui no nosso programa. Sim, na verdade eu que agradeço, né? Já é a minha terceira vez no programa, a primeira vez ao vivo, né? Não tinha me avisado que era ao vivo. Me avisaram em cima da hora para eu não dizer que não. Mas estou muito feliz por estar participando desse programa hoje, por estar falando de um tema tão importante que é a América Latina, a América do Sul. Esse semestre eu estou ministrando a América Latina, faz uns 10 anos que eu ministro essa disciplina, e nunca foi tão difícil, tão complicado e tão desafiador trabalhar com este tema nesse momento, ao mesmo tempo que hoje também é uma felicidade estar aqui, porque há um fio de esperança aí que as coisas mudem, né, se transformem a partir das manifestações populares, a partir desse fortalecimento dos programas democráticos, não necessariamente dos programas de esquerda, mas dos programas democráticos. A gente tem que lembrar que existe sim direita democrática, né? Então há um fortalecimento, parecendo que está ressurgindo esse fortalecimento, essa importância de novo da democracia, né?
a soltura do presidente Lula ontem, que era um preso político, né? Ninguém aqui está dizendo que ele é inocente, mas estamos dizendo que a forma como ele foi preso foi... Merece um julgamento justo, inclusive? Merece um julgamento imparcial, né? Então é algo que nos traz de volta a esperança de um respeito à nossa Constituição e de uma esperança também para os nossos irmãos aí com a eleição do Fernandes e com essas melhorias que aconteceram no Uruguai e com as manifestações no Chile. Muito bem, professora Maíra Maia, muito obrigado. Quero agradecer quem fez perguntas: Alana Duarte, Felipe Vieira, Irã Sena, Lilian Cruz, Ariane Nascimento, Felipe Moreira, Larissa Schoenberg, Isabel Cabral. Na locução também esteve Isis Maíra. A Isis também é da equipe de mídias do programa Globalizando. Isis, muito obrigado. Muito obrigada, professor Mário Tito. Muito obrigada a todos os ouvintes do programa Globalizando. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da professora Maíra. E eu queria falar para vocês, dar um recado, que o tema da semana que vem está incrível. É República Brasileira em Questão. Muito bem. E também quero agradecer a Luísa Veiga. A Luísa é a líder da equipe da Playlist. Luísa, muito obrigado. Eu que agradeço, Mário Tito, eu agradeço a professora Maíra Maia, é uma honra estar aqui acompanhando essas reflexões com você, aos ouvintes da Rádio Nama pela preferência de sintonia, e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @pglobalizando no Twitter, @programa Globalizando no Instagram, nossa página no Facebook, Programa Globalizando, e nosso canal no YouTube, Programa Globalizando. E agradeço também a Carol Nascimento. A Carol coordena toda a equipe do Globalizando. Muito obrigado, Carol. Obrigada, professor Mário Tito, obrigada a você, ouvinte da Rádio Nama, pela companhia. Agradeço também muito a professora Maíra pela participação no programa de hoje. E olha só, você também pode acompanhar os nossos programas no site Internacional da Amazônia, no portal do Grupo Ser Educacional Leia Já e também no nosso canal do YouTube. Em breve, esse programa já vai estar disponível em podcast. Dá uma conferida no nosso canal, Programa Globalizando, que tem lá os Globalizando News, tem os nossos podcasts, os Globecasts, né, que você pode conferir toda a nossa programação. Muito bem, e este programa também foi produzido pelas internacionalistas Juliana Cardoso no roteiro, Bruna Pinheiro na assessoria lá em São Paulo, Gabriela Nunes nas mídias sociais na assessoria lá no Uruguai. E além de Luiz Orlando como auxiliar de coordenação, Jorge Amarante nas orientações e revisão do roteiro, Daniele Moraes, Larissa Lacerda, Larissa Santos na playlist, Janine Medeiros, Marcos Dutra, Samuel Rosa e Ana Beatriz Cruz nas entrevistas, Larissa Cunha nas curiosidades, Leonardo de Castro nas dicas e auxiliar de orientações, Ana Vitória de Oliveira, Eric Rodrigues, Jennifer Souza, Emi Vilas Boas, Nayara Santos e Cauene Biapina nas mídias, Jade nas notícias, Paula Castro nas externas, Igor Cardoso, Felipe Soares, Tayana Luzia e Brenda Thalita na produção de conteúdo, Verena Moura e Giovana Lima nos roteiros e Eike Teófilo nas oportunidades. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio sensacional de Warden Monteiro e também a colaboração de Bebel Chaves e Mário Melo. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.